Oferecimento Gorilla. TV LG, 42 polegadas, 12 vezes de R$ 273,96. Hoje, dia 10 de março de 2010, estamos aqui pela Just TV com mais um Jurídico News. Gostaria de lembrar que o programa é ao vivo e ao final estaremos recebendo as perguntas dos internautas. Já recebemos aqui um e-mail do internauta, de Luiz Fernando, de São Paulo, que pede para desejar aqui um feliz aniversário para a sua avó Daisy, que faz aniversário hoje, juntamente com os outros netos que também a parabenizam, Natália, Luiz Felipe de São Paulo e de Americana, Eduardo, Gabriela e Guilherme. Parabéns aí a dona Deise pelos seus 74 anos. E hoje o Jurídico News tem como tema Lei do Inquilinato. E para falar sobre esse tema, temos a honra aqui de receber nos nossos estúdios o doutor Marcelo Manhães, que é advogado e presidente da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da OAB de São Paulo. Boa noite, doutor Marcelo. Boa noite, prazer estar aqui no Jurídico News para conversar com você, Luiz, com os nossos amigos que estão aí pela internet nos acompanhando e aproveitando também para dar os parabéns para a dona Deise também. Fica aqui o nosso abraço e o programa de locação dedicado aí à senhora. E a respeito do tema Lei do Inquilinato, o nosso radar jurídico captou uma reportagem sobre a mudança da lei. Por gentileza, produção, o nosso radar jurídico. Para todos os contratos de aluguéis. As novas regras devem movimentar um mercado de mais de 9 milhões de imóveis e mexer com a vida de 28 milhões de brasileiros que vivem em casas e apartamentos alugados. A boa localização do apartamento e os quartos bem distribuídos atraíram os 4 universitários que deixaram o interior para estudar na capital paulista. Mas garantir o contrato de aluguel não foi tarefa fácil. Foram quase 2 meses de negociação. A imobiliária garantiu que ia alugar para a gente já tinha fechado tudo. E de repente eles falaram que tinha um outro pessoal interessado e porque a gente era estudante, então eles titubearam assim. A parte do fiador que, por eles não aceitarem, né? E todo mundo, a gente, os 5 que mora aqui é do interior. Eles não aceitavam ninguém sem ser tipo da capital. E querendo ou não, o seguro fiança hoje em dia é caro, né? Então foi isso aí mais a parte difícil, assim, da mudança. Eles pagam por ano R$ 2.000 de seguro-fiança, o equivalente ao valor de 2 meses de aluguel. Com a aprovação das mudanças na lei do inquilinato, garantias como essa e o próprio fiador podem ser dispensadas do contrato. Essa burocracia de arranjar fiador e não poder ser fiador do interior, e não sei o que, esses pormenores aí atrapalham muito a negociação, né? Então, no caso, se for mais fácil essa negociação, é melhor mesmo. Mas, no caso de dispensa de garantias, o inquilino inadimplente fica mais vulnerável à ação de despejo. O devedor terá 15 dias depois de citado para pagar os atrasados. Se isso não ocorrer, o juiz pode determinar o despejo em 30 dias. Segundo o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o prazo do processo de despejo, que levava em média 14 meses, pode cair pela metade. Agora precisa também saber qual é o tempo que o judiciário vai ter para propiciar essas ações de despejo, respeitando o novo texto. Porque se entrar com uma ação e tiver aí prazo de 6, 8 meses para um despejo, na falta do fiador ou na falta do pagamento, aí as coisas ficam difíceis. Um dos benefícios ao inquilino diz respeito à multa. Se ele quiser deixar o imóvel antes do fim do contrato, ela agora será proporcional ao tempo que resta. O fiador também ganhou mais liberdade. Ele pode desistir do contrato em caso de renovação automática ou se houver a separação judicial dos inquilinos. O fiador deve comunicar a decisão e dar 120 dias para que o inquilino encontre outra garantia. Ninguém vai querer fiador daqui para frente. Se ele pode se desonerar, qual é a melhor garantia?
é o seguro fiança locatícia, que já se vê alguns bancos que nem olhavam para isso, hoje já fazendo propaganda, que vão ter seguro fiança. Então eu acredito que é um setor que vai desenvolver bastante. E espero que com isso faça cair o preço também do seguro. A expectativa das empresas administradoras de imóveis é que as mudanças na lei do inquilinato possam atrair mais investidores para o setor. Com contratos menos burocráticos, a oferta de imóveis deve aumentar e o preço dos aluguéis cair. A estimativa é uma redução de 30% nos próximos 2 anos. É difícil alguma coisa cair de preço. Depois que subiu, eu não vejo nada cair de preço, não. É difícil. Doutor Marcelo Manhães, o que foi que realmente modificou de uma forma assim importante na lei de locação? O que está beneficiando o inquilino e o que está beneficiando o locador nessa alteração? Bom, muito bem. Essa lei que passou agora a vigorar a partir de janeiro, a lei número 12.112, é de 9 de dezembro de 2009. O que ela estabelece? Ela estabeleceu 11 alterações na Lei 8245 de 1991. A Lei 8245 de 1991, Lei do Inquilinato de Imóveis Urbanos, é uma lei equilibrada. O que eu quero dizer com uma lei equilibrada? Coloca locador e locatário numa situação de equilíbrio contratual, sem ninguém se sobrepor ao outro. A Lei 12.112 alterou alguns dispositivos no sentido de, primeiro, adaptar a redação da lei com o novo Código Civil, com a Lei de Recuperação Judicial, a questão da união estável, que não se fala mais em concubinato. Então, houve umas adaptações. Dessas 11 alterações, algumas são desses tipos de adaptações. Outras são, efetivamente, alterações. E aí eu destacaria, em primeiro lugar, essa questão foi muito bem colocada na matéria, que é o seguinte, a questão do despejo para aquele inquilino que não pague o aluguel e cuja locação não tenha nenhum tipo de garantia, ou seja, não tenha seguro-fiança, não tenha enfiador, não tenha calção. Então, o locador não tem nenhuma garantia. Não tendo garantia, locatário não paga, ele entra com a ação de despejo de falta de pagamento, e o juiz dará a liminar para que, dentro do prazo de 15 dias, ele desocupe o imóvel. Aí alguns falam, puxa, mas isso é muito radical, você já vai tirar de vez o inquilino? O inquilino terá o direito, a prerrogativa de, dentro desse prazo de 15 dias, fazer aquilo que nós chamamos de purgação da mora. Ele vai e deposita em juízo, dentro desse prazo de 15 dias, o valor que está sendo pleiteado e consegue, então, aí, sustar o despejo dele. Doutor Marcelo Manhães, mas esse processo que anda na Justiça, quando vai ser citado o inquilino que está inadimplente, leva quanto tempo para isso acontecer? Porque antes da modificação da lei, a gente tinha que mais ou menos levava uns 30 dias para se expedir um mandado de citação, o oficial de justiça tinha 30 dias para cumprir o mandado de citação, nós estamos falando de 60 dias. A lei aborda alguma questão nesse sentido, sobre a agilidade que o judiciário deve fazer para que essa citação com a ordem de liminar, de desocupação, ocorra rapidamente, doutor? Efetivamente, não. Não há um dispositivo de caráter processual que estimule, que coloque no judiciário algumas obrigações nesse sentido de dar mais celeridade no processo. E exatamente isso que acaba, vamos dizer assim, desmoralizando, desprestigiando o nosso judiciário, que não é a questão da qualidade das decisões, mas sim esse operacional, essa demora, essa insatisfação pela morosidade. O que se consegue imaginar é que com esse direito de entrar com uma ação de despejo por falta de pagamento e obter uma liminar de despejo para desocupação em 15 dias, haverá uma tendência dos inquilinos se preocuparem muito mais em se manter adimplentes. E aí vai até um recado para os inquilinos, uma sugestão. Às vezes você tem ali o pagamento do aluguel, tem que pagar R$800 de aluguel. Naquele mês, aconteceu algum imprevisto que eu não consegui pagar os R$800. Eu não tenho os R$800 para pagar.
não deixe o seu locador sem receber nada. Não fique com vergonha de dizer, olha, esse mês eu não tenho 800, mas eu tenho 400. No mês que vem vamos ver se eu consigo acertar, mas está aqui os 400. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque existe, Luiz, um certo preconceito com relação a locador. As pessoas acham que o locador é sempre uma pessoa abonada, um magnata, muito rico, muito bem de vida. Quando, na verdade, as locações residenciais, a regra é de que o locador é um casal de idoso, uma viúva, uma pessoa que tem somente este imóvel de aluguel, cuja receita é fundamental na composição da sua renda, que ele tem aquela receita e tem, eventualmente, uma aposentadoria e nada mais. Portanto, que ao faltar este aluguel, isso vai ser um prejuízo muito grande para esse locador. E aí que vai a sugestão. Locatário, procure o locador, pague, no exemplo que eu estava dando, R$400, que é metade do aluguel, mas pague, porque esses R$400 pode ser toda a diferença naquele mês para o locatário, para o locador. Então, pelo menos, mantém um bom relacionamento. E, doutor Marcelo Manhães, disse que o inquilino ele vai poder, quando for citado, para uma citação já com uma ordem para desocupação em 15 dias, que ele vai poder fazer essa chamada purgação da mora, ou seja, depositar o valor do aluguel que ele está devendo. Esse depósito, ele vai fazer como? Ele vai no banco, ele vai no fórum? O que ele precisa fazer para fazer essa purgação da mora, doutor? Muito bem. Ele, ao ser citado desse processo, ele tem que se socorrer de um advogado, procurar um profissional de sua confiança, contratá-lo, e aí o advogado vai exatamente fazer o depósito em juízo. Ele vai fazer, obviamente, tem que partir do princípio de que esteja inadimplente, de que efetivamente não há uma cobrança indevida por parte do locador. Em confirmando que há o atraso, não houve o pagamento do aluguel, então caberá fazer o depósito em juízo, o depósito da quantia que está apontada na inicial, na petição inicial, na ação inicial. Se eventualmente houver algum erro por parte do locador, do autor da ação, no valor apontado, caberá então ao réu, inquilino, depositar o valor que ele entende correto e justificar esta diferença, porque aí o autor da ação, o locador, vai poder justificar da sua parte o porquê das contas que têm sido apresentadas. Isso vai ser decidido no momento seguinte pelo juiz, se houve ou não um depósito correto do valor questionado em juízo. Doutor Marcelo Manhães, antes da modificação da lei, o inquilino poderia fazer essa purgação da mora até 2 vezes num ano, num período de 12 meses. A esse respeito, houve alguma modificação? Ele vai poder também usar desse benefício durante 2 vezes no ano? É verdade. A redação da 8245 original dizia que o inquilino citado, ele requeria ao juiz autorização para fazer a purgação da mora. Aí o juiz concedia, ele ia lá depositava. Aí passava um tempo, ele podia sofrer uma nova ação, pela segunda vez ele fazia essa solicitação em juízo para fazer a purgação da mora, o pagamento em juízo, e pagava. Aí a lei estabelecia, mas dentro de um período de 12 meses, este favor legal, esta prerrogativa só podia ser utilizada 2 vezes. Na terceira vez, era decretado o despejo de imediato. Agora, com essa nova redação dada pela Lei 12.112, o que acontece? O inquilino só vai poder se valer disso uma única vez dentro de um período de 24 meses. Então, aí eu chamo a atenção a você, inquilino, que se tiver que se socorrer deste favor legal, ser acionado, pedir e depositar em juízo para não ser despejado, você vai poder fazer isso somente uma vez num período de 24 meses. Caso contrário, na segunda vez, não haverá essa prerrogativa de fazer a purgação da mora e será efetivamente executado o seu despejo. Doutor Marcelo Manhães, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu gostaria que respondesse após os nossos comerciais, que é a seguinte: essa modificação da lei do inquilinato, ela ainda ela vai valer para as locações que vão entrar em vigor a partir que foram celebradas a partir do momento que a lei entrou em vigor, ou elas podem ser aplicadas nos contratos que já tinham sido celebrados antes da lei entrar em vigor? Um nosso comercial educativo aí para você, internauta, usar cinto de segurança. Vamos lá.
Então, doutor Marcelo Manhães, voltando à nossa questão, essa modificação que houve na lei do inquilinato, ela pode ser aplicada já aos contratos que já tinham sido celebrados antes da lei entrar em vigor, ou só poderão ser aplicadas essas inovações para os contratos que forem celebrados após a promulgação dessa lei? Muito interessante esse ponto. E, na minha opinião, a lei está já em vigor, inclusive ela já opera os seus efeitos para os contratos assinados anteriormente a 9 de dezembro de 2009. Então, os contratos assinados antes da sua promulgação também estão atingidos por os novos dispositivos da redação dada pela Lei 12.112. Uma outra questão que acaba sendo decorrente um pouquinho disso e um pouco mais complexa é a questão dos processos judiciais. E uma ação judicial que tenha sido já instaurada e ela também pode, no meio do caminho, adotar alguma coisa da nova legislação. Essa matéria, com certeza, os processualistas vão discutir com mais profundidade e aí eu ouso dar o meu palpite de que também me parece que a lei do caráter de norma cogente, erga omnes, ela acaba sendo efetivamente uma lei que já pode ser também adotada num eventual processo judicial. Doutor Marcelo Manhães, qual que é a necessidade, qual é a exigência para que possam ser aplicadas essas novas regras para os contratos que já estão em vigor? O que esse contrato precisa ter ou o que esse contrato não pode ter para que possa ser aplicadas essas inovações da lei do inquilinato? Olha, nós podemos citar, por exemplo, a questão da exoneração do fiador. Então, se você tem uma locação garantida por fiador, uma locação onde você tenha como inquilinos um casal, marido e mulher. O casal se separa. A esposa, agora ex-esposa, ela permanece no imóvel. O marido, o ex-marido, sai do imóvel. O locador não sabe ainda desta mudança de situação. Os inquilinos comunicam ao locador, estabelece isso a nova redação, comunicam ao locador e ao fiador que agora a locação ficou exclusivamente a favor da ex-esposa, da mulher. Com esta mudança, o fiador poderá, ao tomar conhecimento dessa alteração, dessa subrogação da locação, ele pode então se desonerar. Ele fala assim, olha, agora que é só essa moça que é a locatária, não me interessa mais ser fiador. Eu não tenho um relacionamento pessoal com ela, eu tinha com o ex-marido, que não é mais inquilino. Então eu vou me desonerar. Ele não precisa fazer nenhuma justificativa. Havendo a subrogação da locação, automaticamente ele pode notificar o fiador, vai notificar o locador dizendo, estou saindo desta locação, dessa fiança, não sou mais fiador desta locação. Responde ainda por mais 120 dias nesta qualidade de fiador. E dali para frente ele não responde mais por qualquer obrigação da locação. Aí o que vai caber ao locador fazer? Estabelece o artigo 40 que ele vai poder exigir dessa nova locatária que se subrogou na locação a apresentação de um novo fiador ou de uma nova garantia. Se ela não o fizer no prazo de 30 dias, tem vamos chamar uma penalidade muito grande com relação a ela. Qual seja, poderá o locador instaurar uma nova ação, desta feita uma ação de despejo, com liminar de despejo por conta do descumprimento da obrigação de entregar uma garantia ao locador. Uma liminar de despejo com os mesmos 15 dias para desocupação por conta dela não ter oferecido a garantia no prazo que a lei estabelece. E, doutor Marcelo, para que haja na questão da falta de pagamento, a obtenção dessa liminar para desocupação em 15 dias, pode ser um contrato que tenha qualquer tipo de garantia ou que não tenha, ou que tenha uma garantia específica ou nenhuma garantia? Que detalhe que tem que ter para que possa o locador ter esse direito de despejar o inquilino com uma liminar de 15 dias? A lei estabeleceu que poderá haver essa concessão da liminar para desocupação em 15 dias, desde que a locação não esteja garantida por nenhuma das formas previstas na lei.
Então não temos fiador, não temos um seguro-fiança, não temos a caução, significa dizer, não há garantia na locação. Não havendo garantia da locação, então o locador poderá, no caso de um inadimplemento do locatário, instaurar ação de despejo de falta de pagamento e obter essa liminar para desocupação em 15 dias. E doutor Marcelo, e no caso dos contratos que já estavam celebrados antes da vigência dessa lei que introduziu modificações na lei do inquilinato, e se o fiador desses contratos celebrados anteriormente pretenderem se desonerarem da sua fiança, saírem dessa locação, da fiança dessa locação, eles podem fazer isso diante dessas modificações ou tem ainda algum impedimento? Fora a situação do artigo 12, do 11 e do 12, dos artigos 11 e artigo 12, que trata do falecimento do locatário, ou casos de separação, de quebra, do rompimento da união estável, onde então há uma subrogação da locação, então aí com essa subrogação o fiador poderá se desonerar. Afora essas situações, ele poderá também se desonerar no caso das locações que correm por prazo indeterminado. Vamos lembrar uma coisa, a locação normalmente é feita por um prazo determinado, normalmente é assim que acontece, e o prazo nas locações residenciais, via de regra, são 30 meses. Aí locou por 30 meses um apartamento, passou os 30 meses, dali para frente não precisa necessariamente fazer um novo contrato, um aditamento, nada disso, porque a lei estabelece que a locação ela se renova, ela se prorroga por prazo indeterminado. Nesta situação, onde a locação está correndo por prazo indeterminado, poderá o fiador notificar o locador e falar assim, não quero mais ser fiador, estou me desonerando. A lei está autorizando isso, mas ele continua respondendo pelas obrigações como fiador por mais 120 dias. E a partir dali, vai acontecer aquilo que também acontecia nas situações do artigo 11 e 12, ou seja, o locador vai notificar o inquilino a apresentar uma nova garantia. Ou, eventualmente, ele pode achar melhor, e é isso que eu acho que é a grande alteração que a lei acabou introduzindo, ele pode achar melhor não ter garantia nenhuma e falar, não, eu confio aqui no meu inquilino, ele veio já há algum tempo aqui comigo, está tudo bem. Eu sei que se ele não me pagar, eu vou ter a prerrogativa de instaurar uma ação de despejo, obter a liminar para desocupação em 15 dias e no meu prejuízo, meu risco de prejuízo reduziu bastante. Doutor Marcelo Manhães, nesse mesmo exemplo que o doutor acaba de citar, num contrato de prazo indeterminado, o fiador pede exoneração da sua fiança nesse contrato de locação e o inquilino não apresenta um outro substituto idôneo para ser fiador. O locador pode, então, se quiser, cobrar antecipadamente o valor do aluguel? Veja só que coisa interessante. Existe ainda, porque está em vigor, um dispositivo na Lei 8245 que justamente nas locações onde não há garantia, o locador podia cobrar antecipadamente o aluguel. Então, até o 6º dia útil, ele recebe, do mês em curso, ele recebe a locação. Nessa situação, continua em vigor. Então, ele pode, muito bem, cobrar, estabelecer no contrato essa questão do pagamento antecipado até o 6º dia útil do mês. Caso não haja pagamento nesse mês, ele já pode imediatamente, quer dizer, nem cumpriu, nem passou o mês inteiro de locação, não paga, ele já pode instaurar a ação de despejo fundada naquele dispositivo que trata da liminar, concedendo 15 dias. Doutor Marcelo Manhães, nós temos aqui, a produção está me informando que temos um pequeno problema técnico aqui com os nossos e-mails que estão recebendo pelos internautas, um defeito aqui no nosso computador, e nós não vamos fazer hoje perguntas de nenhum internauta. Gostaria que o doutor pudesse, nas suas considerações finais, que pudesse formar um e-mail, onde os internautas possam dirigir suas perguntas e suas dúvidas. Se o doutor puder gentilmente atender as dúvidas dos internautas, ficamos muito agradecidos. Por favor, doutor, suas considerações finais. Ok, muito bom, muito obrigado pelo convite de vir conversar sobre a lei do inquilinato. É um tema atual, passou a vigorar agora a partir do dia 23 de janeiro, quer dizer, aqui o programa está à frente desses debates. A gente vem ainda com algumas dúvidas, principalmente na questão do
do como o judiciário vai receber dispositivos que foram substancialmente alterados. Na questão de locação não residencial também houve uma alteração muito importante no prazo de desocupação, o que antes era 6 meses para desocupar, agora são 30 dias. Então, enfim, tem várias alterações que a gente recomenda uma leitura cautelosa do novo texto. Com relação às dúvidas, então a gente não pôde fazer essa interagir com os nossos internautas, mas eu fico à disposição, marcelo@ADV Manhães, ADV de advogado, Manhães, meu sobrenome.com.br, ADV Manhães, tudo junto. E mais uma vez agradeço, e aqui, até como integrante da OAB, também agradeço, porque nós estamos sempre à disposição de prestar um serviço de esclarecimento aos nossos amigos. Muito obrigado. Nós aqui gostaríamos aqui de agradecer o doutor Marcelo Manhães, que é advogado, presidente da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico do OAB de São Paulo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, pela sua presença, agradecer a audiência aqui dos internautas e deixá-los a todos agora com o nosso encerramento, com uma música do Christian Koev. Boa noite a todos e até a próxima quarta-feira.